Graça e paz sobre a vida de vocês. Como o Rafa falou, primeiro culto do ano de 2019. É interessante, a gente sempre faz a reflexão. Se você não faz, talvez de forma organizada, estruturada, escrevendo, mas querendo ou não, você sempre faz um aspecto de uma reflexão do ano que terminou e do novo ano que começa, planos que você faz, sonhos que você estabelece, coisa que você coloca como propósito na sua vida. E a gente precisa realmente fazer isso, porque o que nos faz caminhar na jornada são os nossos planos, os nossos desejos, aquilo que a gente não alcançou. Deus tem problema com as coisas que nós pedimos? Tem problema com as coisas que nós também não alcançamos no ano de 2018? O que é que você colocou, o que é que você, na realidade, fez de plano que você não realizou, ou coisas que você pediu e que não foram alcançadas, não foram concedidas? Você já pensou sobre isso? Essa é uma questão que a gente precisa sempre refletir. Por que é importante fazer isso? Porque isso faz parte da nossa caminhada, do nosso processo de amadurecimento, de crescimento e de entendimento da vontade de Deus. E por isso é importante a gente fazer isso. Agora, quando a gente entende o propósito de Deus, entende o querer de Deus, o que a gente pensa? As metas, os sonhos, aquilo que você colocou, aquilo que você registrou, você alcançou? Provavelmente não, muitas coisas. Por que não alcançou? Você já pensou sobre isso? Um outro aspecto, a gente normalmente faz um planejamento ou pensa no aspecto do trabalho, ou seja, a nossa vida profissional. A gente pensa no aspecto de vida espiritual, separando. Pensamos no aspecto pessoal, família e até mesmo no desenvolvimento pessoal nosso. E a gente normalmente segmenta isso em áreas bem distintas na nossa vida. Agora, quando a gente pensa sobre isso, nós pensamos isso de uma maneira holística, ou seja, pensamos como um todo e fazemos esse plano como um todo, entendendo quem nós somos. À medida que a gente vai caminhando e compreendendo quem nós somos em Deus, o propósito dele para as nossas vidas, o seu querer para as nossas vidas, a gente começa a pensar de maneira diferente, a gente deixa de pensar de forma segmentada, tá? Por que normalmente a gente pensa dessa maneira? E uma das coisas que até ou já ouvi falar, e é importante, isso realmente é uma realidade, que muitas vezes nós temos para cada segmento desse, ou cada departamento desse, na realidade funciona como uma religião para nós. E onde a gente cria todas as suas liturgias, todos os seus processos e separamos isso. E se a coisa não vai bem, a gente ou muitas vezes ou entra em parafuso ou então você começa a repensar aquilo que você está fazendo. Mas Deus não quer isso para a gente. Ele quer que nós pensemos de maneira diferente. Primeiro, que a gente pense como um todo, entendendo primeiramente quem nós somos nele. Para que aí a gente possa entender que o processo de pedir e o processo de receber fazem parte de uma jornada de crescimento, de amadurecimento e de entendimento. E à medida que a gente vai caminhando, a gente vai crescendo nisso e amadurecimento. Por isso, início de ano é um tempo de pensar sobre isso, de planejar sobre isso. E pensarmos numa perspectiva de Deus. Pensarmos na perspectiva e na vontade de Deus. Por isso, se nós estamos querendo, desejando, conhecer, compreender a vontade de Deus, a coisa que mais devemos pedir a Deus é o conhecimento dessa vontade, o conhecimento do seu querer, o entendimento da sua vontade, que Ele ilumine os nossos olhos, que Ele abra a nossa mente, para que a gente possa refletir. Agora, se eu estou pedindo isso, se eu quero o meu amadurecimento, o meu crescimento, eu estou fazendo isso de maneira estruturada, organizada, ou seja, o que fundamenta conhecer Deus? Essa é a questão mais importante. Porque se eu não faço isso, mas eu não faço um planejamento, por exemplo, de conhecer as Escrituras, vou conhecer a vontade de Deus? Jamais. Posso ouvir falar acerca da vontade de Deus. Você pode ouvir
o Ari, o Rafa, o Enio, a Cláudia e muitos outros. Mas você vai ouvir da vontade de Deus ali, sentar, aprender e crescer? Não. Por que é importante a leitura da palavra? Para a gente conhecer dessa vontade. Se o que eu desejo, na essência do meu ser, é conhecer essa vontade, eu preciso repensar a minha vida. E isso é importante, porque as Escrituras falam acerca disso. E aí a gente começa a olhar as coisas numa perspectiva diferente. Eu deixo de querer buscar simplesmente os meus desejos e minha vontade. Na realidade, muitas vezes o que nós somos é religiosos e não verdadeiros cristãos, como Deus deseja que nós sejamos. Ou seja, cristão, nós sabemos que é o diminutivo para aqueles que imitam a Cristo. E se nós entendemos isso, nós precisamos, no fundo, ser como Cristo. E é como a gente faz essa jornada? A gente crê em Deus? Cremos. Cremos na salvação pela graça? Cremos. E isso é um problema? Nenhum problema, porque nós sabemos que a salvação é pela graça. É um dom de Deus, um presente de Deus para as nossas vidas. Mas é só isso que Deus quer das nossas vidas? Nós precisamos entender que não. Tanto que Paulo escreve, olha, vocês precisam desenvolver a salvação de vocês com temor e tremor diante de Deus. Por que precisamos desenvolver a salvação? E ao mesmo tempo que sabemos que a salvação é pela graça, é um presente de Deus, por que Jesus fala que a gente tem que escolher a porta estreita? Porque é apertado o caminho que leva. E isso é que nós precisamos entender e compreender. A nossa vida se trata de uma jornada, de uma mudança. E uma mudança que a gente pode olhar para trás e dizer assim, amadureci, cresci, compreendi mais da vontade de Deus, entendo mais daquilo que Deus quer de mim. E aí você renova com outros desejos, com outros planos. Como, por exemplo, normalmente a gente pede, não sei vocês, mas casa para Deus, pede um carro para Deus, ou uma moto, ou o que for. Tem problema pedir isso? Nenhum. Agora, por que eu estou pedindo isso? Esta é a questão. Porque se nós pedirmos pela motivação errada, provavelmente Ele não vai atender os nossos pedidos. O que implica? Eu quero isso para o meu usufruto específico, para eu esbanjar nos meus prazeres, na minha vontade, sim. Se é, provavelmente Ele não vai dar. Por quê? Porque Deus atende o coração daqueles filhos que ainda são muito egoístas? Algumas vezes sim, outras vezes não. Para que a gente possa aprender e crescer. É como um pai. Se o filho chega e pede alguma coisa, você sempre dá o que o filho pede? Se você der, e você na realidade vai ser manipulado por ele. E se você não dá sempre aquilo que ele está pedindo, o que você vai fazer? Você vai crescer, ele vai crescer, vai amadurecer e vai entender que não é não, sim é sim, e faz parte da jornada. Para amadurecermos. Se eu peço um carro que eu sei que eu vou usar para o serviço e para atender a necessidade do reino de Deus, com certeza ele vai, porque a minha motivação está correta. Porque eu já amadureci e entendi. E a casa da mesma maneira. Agora, se for para esbanjar, provavelmente eu posso me esforçar, me empenhar até conquistar aquilo. Mas, se nós não entendermos a motivação de fazermos e de termos as coisas, nós não usufruiremos e nem participaremos na plenitude de vida que Deus tem para nós, dentro do propósito para nós, naquelas coisas que Ele nos concede, que nos permite. E a gente precisa entender que a nossa vida é uma jornada no sentido de temos os talentos, temos os dons. O que nós temos feito com isso? Servido a nós mesmos, os nossos interesses, ou entendemos já, amadurecemos que é para servir a igreja? Então essa jornada é que a gente tem que fazer. Este é o processo, isso é que Deus quer que a gente entenda. E nós temos falado sobre isso, conversado sobre isso, tanto nos cultos como no próprio PG. Que nós temos uma jornada de crescimento, amadurecimento, para sermos expressão de Cristo. Paulo fala acerca disso, para que alcancemos a plenitude da expressão de Cristo. Isso é algo impossível? Não é algo impossível, porque se fosse, Deus não nos exigiria, não nos pediria isso como uma jornada. Cristo mesmo disse, quer ser meu discípulo? Quero. Beleza, o que é que precisamos fazer? Negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o seu modelo. Isso é fácil?
Não, é um processo. É um processo de aprendizagem que envolve o quê? Entendimento, consciência e compreensão de quem eu sou em Deus. Por isso a gente precisa compreender a vontade de Deus. Precisamos entender isso. E Tiago fala acerca disso. Lá em Tiago 4,13, 1 até 3, fala justamente acerca dessas coisas que a gente pede a Deus e muitas vezes não somos atendidos. Por quê? Porque nós não estamos entendendo a vontade de Deus. Que diz lá, que é o texto, tema do estudo dessa semana para quem teve PG e fez, diz assim, no verso 1 ao verso 3, diz assim: de onde procedem as guerras, contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. O que a gente precisa entender? Isso é uma realidade, este é um fato, algo muito claro. Nem sempre o que eu peço eu vou receber. Por quê? Porque eu não estou sabendo pedir. E se outra coisa? E se você... Paulo Júnior fala muitas vezes uma coisa que eu acho extremamente interessante. Se você está pedindo para se livrar de situações, se você está pedindo coisas para alcançar, ou seja, atender os seus prazeres, os seus desejos, e você obtém aquilo, você pode ter certeza. Não foi Deus que deu, foi o diabo. Porque ele facilita e ele dá tudo aquilo que a gente quer, que é para atender os nossos prazeres. Se a gente olha a tentação de Jesus, do que elas falam? Elas falam de atender o pensamento natural, os desejos naturais. Não foi toda a oferta? Se você está com fome, e se você é filho de Deus e tem poder, transforme essas pedras em pães. Poder ele tinha, filho de Deus ele era, e o que ele respondeu? Não só de pão vive o homem. Por isso a gente precisa conhecer as Escrituras e a vontade de Deus, para que a gente possa não só crescer nisso e amadurecer, mas saber responder. Qual a outra coisa que foi ofertada? Se você me adorar, te dou todos os reinos da terra. O que a gente quer, muitas vezes, é poder diante das pessoas. E precisamos disso? Sabemos que não. E ele tinha autoridade e poder para isso, tanto que ele foi constituído acima de todas as coisas. Mas o que ele respondeu? São esses aspectos que a gente precisa entender da nossa vida, porque é nessas coisas que nós somos tentados e provados o tempo todo. E de que maneira nós temos respondido? Legal? Eu quero? Ou eu conheço profundamente as Escrituras e a vontade de Deus para saber isso não é de Deus? Isso provém justamente do diabo e ele justamente está aqui para me enganar? Como posso resistir ao diabo? Isso está em Pedro. De que maneira eu faço isso? Me submetendo a Deus. Se eu não me submeter a Deus, eu não resistirei ao diabo. E a gente precisa crescer nisso e entender essas coisas, para que a gente possa realmente entender o que estamos pedindo, vamos receber? Não necessariamente. Por quê? Porque eu preciso rever a minha motivação para pedir. Por isso a gente precisa crescer e amadurecer, pois não se trata justamente da gente pedir o que a gente deseja, mas de pedir o que a gente precisa, para atender aquilo que seja a necessidade do reino de Deus. Podemos ter muito, ter pouco, isso não é problema para Deus. O problema é como nós temos usado o muito ou o pouco que nós recebemos. Amém? Lá em Provérbios 3:5 até o verso 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O que Salomão está nos ensinando e nos falando? Que eu preciso aprender a confiar em Deus. Porque à medida que eu aprendo a confiar em Deus, a esperar nele e a andar segundo a sua vontade, eu aprenderei a quê? A não me apoiar naquilo que seja o meu entendimento, não seja o meu pensamento, no meu desejo e nas minhas vontades. Eu vou aprender a confiar em Deus.
para andar segundo a sua vontade. Por que eu preciso fazer isso? Porque à medida que eu vou caminhando, Ele vai consertando, alinhando, me colocando dentro da sua vontade. O que a gente precisa entender é que não é a vontade de Deus que se alinha com a minha vontade, mas é eu que me submeto à vontade de Deus. Cristo tinha vontade própria? Tinha. E Ele expressou essa vontade? Expressou. Assim como nós temos a nossa vontade. Mas o que nós devemos aprender a fazer? A nos submeter à vontade do Pai. Por quê? Porque ela é boa, é perfeita e agradável. E é melhor para nós. E é a melhor para o reino. E é a melhor para o propósito que Ele tem. Que faz o nosso planejamento e o nosso andar e a nossa caminhada? Aprendermos sobre isso. Aprendermos a fazer essa caminhada não segundo a nossa expectativa, não segundo os nossos desejos, não segundo a nossa vontade, mas aprender a nos submeter à vontade de Deus. Por quê? Porque aí é que nós cumpriremos o propósito que Ele estabeleceu para nós. Como pessoa que faz parte de uma família, e para que essa família cumpra o propósito neste mundo. Ele nos chamou para a sua família, nos inseriu na família dele. Somos membros do corpo de Cristo para cumprirmos um propósito. E lembramos qual é esse propósito? A gente refresca esse propósito todo dia na nossa cabeça. Se não refrescarmos, nós não vamos fazer essa caminhada como precisamos. Mas se sempre pensamos acerca disso, entendemos que o propósito da família é o quê? Revelar o Pai ao mundo. E somente revelamos o Pai ao mundo quando nós nos submetemos à vontade do Pai. Quando aprendemos a confiar e entender que nós não podemos confiar nas nossas expectativas, nos nossos desejos, nem na nossa forma de pensar, mas temos que rejeitar tudo isso e nos submeter à vontade do Pai. Mesmo que pareça não ser agradável, nós vamos entender que ela é a melhor, não só para nós, como para o próprio reino de Deus. Por quê? Porque muitas vezes envolve aquilo que João escreve. João escreve lá em 1 João 3,16, o quê? Que nós devemos amar como Cristo. Que ele fala de maneira que nós devemos dar a nossa vida pelo irmão. Por que isso? Porque eu faço parte de um processo de Deus. Não vivo mais para atender os meus desejos, mas atender à vontade de Deus. Qual é a caminhada minha? Crescer, amadurecer para ser instrumento disso. E isso envolve o quê? Me ofertar em favor do outro, para que o outro possa crescer, amadurecer, entender a vontade de Deus e fazer a mesma coisa com outras pessoas. E isso, não só fazendo isso, nós vamos não só cumprir o propósito quanto ao corpo, mas como família nós expressaremos aquilo que seja a vontade de Deus, a plenitude da vontade de Deus para o mundo. Amém? Tranquilo assim, não é? Agora, precisamos fazer essa caminhada? Precisamos. Como eu posso confiar se eu não tenho o fundamento correto? Qual é o fundamento correto para fazer essa caminhada, fazer isso e compreender isso? Da onde eu parto? Qual é o fundamento para eu começar a fazer isso? A entender essas coisas. Que lugar eu vou buscar isso? Em 2 lugares. Nas Escrituras e junto com a família. E sabemos que muitas vezes você colocar algo na tua vida de forma metódica e sistemática é um saco, e você tem que fazer essa caminhada até que isso se torne algo fluido e normal na sua vida, que é o conhecer as Escrituras. Você vai ler muitas coisas que você não vai entender. Tem problema? Nenhum. Quando criança a gente não ouve nossos pais falarem algumas coisas, a gente não entende bolufas, mas a gente obedece. Por quê? Porque a gente confia. Muitas vezes a gente faz emburrado, mas faz. Faz porque não concordamos, a gente sabe a consequência daquilo que a gente não obedece. É a mesma coisa, é a mesma jornada. Se eu quero conhecer, eu preciso me dedicar à leitura, por isso de alguma maneira. Que horário? Meu irmão, se vira para achar o melhor horário para você. É de manhã? É depois do almoço? É na virada do dia lá ou é no final do dia? Escolha antes de deitar, não importa. Mas compromisso.
Primeiramente, compromisso em querer conhecer o Pai. E aonde mais eu aprendo sobre a vontade de Deus? No lugar que a gente normalmente não gosta também, que é na família. Por quê? Porque é problema, é dor de cabeça. É um que não entende, é um que não concorda, é um que discorda. Isso tem problema? Nenhum. Por quê? Porque faz parte do processo para aprendermos. Como posso eu aprender a amar como Cristo se eu não sou capaz de ofertar a minha vida e abrir mão dos meus desejos em favor daquele outro para que ele possa crescer e amadurecer? Paulo não fala sobre isso? Fala, ele fala de que maneira? Olha, se eu comer carne, isso faz o meu irmão pecar, então o que eu vou deixar de fazer? Comer carne. Tem problema? Nenhum. Você ia gostar, né, Marília? Se todo mundo fizesse isso. Mas nós vamos te converter ainda a comer carne. Que a gente possa entender isso. Que a gente possa compreender que viver família não é simples, não é fácil. É luta, é problema, é dificuldade. Mas isso é problema? Não é. Por quê? Porque faz parte da jornada. Agora, se nós não conseguimos suportar, ou seja, ajudar uns aos outros e também aguentar uns aos outros, como nós poderemos evangelizar o mundo, revelar o reino, revelar a glória de Deus no mundo, fazer com que haja o conhecimento da glória de Deus? É impossível. Por quê? Porque o mundo pensa totalmente diferente. E nós precisamos agir como Deus diante das pessoas. E agir como Deus é agir como Cristo. E a gente precisa fazer essa caminhada de maturidade. Precisamos começar a encarar isso de frente, planejar isso, querer e desejar isso e pedir isso para que haja entendimento, haja discernimento da vontade de Deus. Lá em Provérbios 19, 21, fala assim, olha, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O que ele quer dizer com isso? Que a gente pode ter muito desejo, muita vontade, muito querer, podemos planejar, pode ser que a maioria vai dar furado, não tem problema nenhum, mas a vontade do Senhor vai permanecer. Não adianta, e ela vai acontecer. Vocês acham que Paulo era uma pessoa cabeçuda? Quando eu olho a história de conversão dele, para mim, era a pessoa mais cabeçuda que eu poderia imaginar. Se converteu? Converteu. Foi lá na caminhada dele para Damasco? Não, aquele lá foi o momento em que a coisa aconteceu. Mas como foi esse processo de conversão? Provavelmente começou lá no Sinédrio, com Pedro e João explicando e falando. Depois teve Estevão. Quantas pessoas ele matou? Quantos testemunhos ele ouviu acerca do reino de Deus? E esse homem não convertia, não entendia o que estava acontecendo. Dizem que Deus o derrubou do cavalo, mas parece que não tinha cavalo lá e nem na Bíblia diz que tinha cavalo. Diz simplesmente que ele estava indo para Damasco. Mas ele caiu. Os companheiros ouviram o que ele ouviu? Não. Mas ele ouviu e entendeu. Muitas vezes nós somos esses cabeçudos como ele. E é uma jornada que a gente aprende. E outra, muitas vezes nós fazemos planos, coisas com o entendimento, compreendendo ser a vontade de Deus, mas na realidade o propósito de Deus é outro, totalmente diferente. Quantas vezes nós já passamos por lutas e dificuldades em minha casa, de ficar sem trabalho, 2 vezes de forma mais intensa. Numa, mas eu tinha um entendimento bem claro. Conversamos em casa e eu falei com a Cir, nós vamos ter que poupar, porque vão vir anos difíceis. E foram 2 anos difíceis. Mas tudo que foi feito, segundo aquilo que entendi de que era para fazer, o provimento veio no momento certo. Estou há 5 anos lutando em termos de trabalho, fazendo bico. Parece um biquinho, faz, parece outra coisa, faz, mas é muito pouco. Isso daria o sustento? Não. Quando comecei toda uma jornada conversando, que a gente, no fundo, nós aprendemos a ter um padrão de gasto que nunca traduziu aquilo que ganhávamos. Mas o que nós fizemos dentro do entendimento de Deus, de não só continuar, porque fizemos e fizemos muito que ajudar pessoas,
ajudar nas suas dificuldades, e ainda ajudamos, mesmo nas dificuldades que nós passamos, nas limitações que a gente tem, mas se não fosse um entendimento claro daquilo que era a vontade de Deus, embora quando começamos a poupar para fazer isso, a ideia era outra, mas o propósito de Deus era outro, muito diferente, e Deus tem mostrado isso. Isso tem sido um problema? Nenhum. Por quê? Porque a gente aprende a confiar em Deus, sabendo que Ele é o provedor, Ele é que cuida, a vontade dEle vai acontecer. A gente pode não entender muitas vezes o que Ele quer que a gente faça, mas a gente precisa se submeter e fazer. E caminhar nisso, nesse sentido. Se eu entendo que é para fazer alguma coisa, eu começo a fazer, e a gente precisa aprender a fazer. Muitas vezes a gente não entende do porquê está fazendo. Até que um dia Deus é gracioso, explica e mostra, aí a gente entende, fala, tá bom, vou continuar fazendo. E muitas vezes estamos fazendo, a gente quer desistir e parar. O que acontece? Deus vem e mostra assim, olha filho, não é para parar. Por quê? Por causa disso. E aí a gente entende. Mas isto exige de nós o quê? Exige sacrifício, exige que nós mudemos algumas coisas, que repensemos a nossa forma de viver. E nós não podemos andar como as pessoas andam neste mundo. Por isso Paulo fala, olha, aprendi a viver contente, não se trata da nossa situação financeira, não se trata daquilo que a gente tem ou não tem, porque Paulo fala sobre isso, olha, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto na abundância como na falta, no frio, na fome, não interessa. Porque ele entendeu quem ele era. E o que Deus quer de nós? Que a gente entenda isso, que a gente nos submeta à vontade de Deus, para saber que a vontade dele vai acontecer, porque nós queremos a vontade dele, mesmo que nós não entendamos essa vontade. E é essa que faz parte da nossa jornada, e a gente precisa compreender isso. Por isso, o que nós precisamos entender? Que somos filhos de Deus. E por sermos filhos, sermos expressão dele, expressão da plenitude de Cristo, nós precisamos viver como filhos. Ele fez isso, a obra dele foi nos fazer filhos, para que a gente viva neste mundo como um filho, como Cristo, andarmos neste mundo como Cristo. Não é uma opção, não é uma alternativa, não tem. Posso gostar muito de Cristo, posso gostar muito de frequentar uma igreja, tá? Porque eu não entendo ainda o que é o conceito de igreja, então eu vou num culto, ou eu vou mesmo numa missa na igreja católica, não interessa, ou frequenta, porque eu sei que eu preciso disso, e eu busco um Deus de alguma maneira. Posso até gostar de Cristo, mas se eu não me submeter à vontade de Deus, eu não crescerei, não amadurecerei e não experimentarei. Qual é a expressão da minha fé? Como Tiago fala, a fé ela se revela pelas palavras que eu profiro? Não. Ela se revela pelas obras que eu pratico. E quando ele está falando de obras, ele está falando de quê? Da maneira como nós vivemos neste mundo, ou seja, andamos como Cristo, amadurecemos como Cristo. Isso quer dizer que vamos ser perfeitos? Não, ele não está falando disso. Ele está falando que nós vamos aprender a viver segundo a vontade de Deus. Que a gente possa entender e compreender isso, e viver essa vontade de forma plena, nos submetendo, convertendo de fato os nossos corações a Deus e entendendo que nós temos que fazer uma jornada de caminhada, sermos como Cristo neste mundo. Isso é extremamente importante. Uma das coisas que eu tendo o entendimento de ser filho, que eu tendo o entendimento que a salvação é pela graça, que não se trata de mérito meu, mas que a salvação ela precisa ser desenvolvida e que ela se revela através das obras que eu realizo. E nós estamos falando de obras que não se traduzem simplesmente em assistência social, que a gente precisa fazer também, mas é a expressão das virtudes de Deus através de nós, manifestando graça, manifestando misericórdia, compaixão, manifestando o amor de Deus diante das pessoas. Beleza, eu entendi isso, eu compreendi isso. Se eu sei que eu não mereço a graça de Deus, se eu não compreendo qual é a vontade de Deus para a minha vida, o que Ele quer, como pessoa e na família, o que eu preciso? Eu preciso começar a buscar esse entendimento, para que eu seja quem vai
abrir o meu entendimento para isso? Quem vai me levar a compreender isso? É a pregação do Ari? Não. É a pregação do Rafa, ou que eu possa falar, ou qualquer outra pessoa, Fernando, Guilherme aqui? Não. São sementes que são plantadas. Mas quem vai me levar a compreender a vontade de Deus e eu entender o meu papel inserido neste corpo é o Espírito, ele vai me conduzir. Mas existem certas coisas que a gente precisa entender do propósito de Deus para nós. Ela é muito simples e está expressa nas Escrituras através da oração do Pai Nosso, como está lá em Mateus 6, de 9 a 13. Fala o quê? O que fala essa oração? Se você já pensou sobre ela ou não, vamos refletir um pouco. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa é a primeira parte da oração. Como o nome de Deus é santificado? Deus precisa ser mais santo do que Ele é? Não. Como o nome de Deus é santificado? Através das nossas vidas, de como nós andamos neste mundo, como nós revelamos, como nós fazemos a jornada de amadurecimento e de santificação. Santificamos para nos aproximarmos de Deus? Não, santificamos para aproximar Deus das pessoas, para que as pessoas possam conhecer a Deus. Se nós não santificarmos, as pessoas conhecerão a Deus? Não, elas ouvirão falar de um Deus através da boca de um religioso hipócrita. E nós não estamos aqui para sermos hipócritas, nós não somos atores, nós estamos aqui para revelar Deus. Santificado seja o nome do Pai, de que maneira? Através das nossas vidas, de uma jornada de santificação. A santificação é uma opção para nós? Não, é o nosso estilo de vida. Nós nos empenhamos na santificação. Desenvolver a salvação fala deste processo de santificar os nossos procedimentos, ou seja, aquilo que a gente faz, como a gente faz, as palavras, as respostas. Nós precisamos amadurecer nisso. E vem o teu reino. De que maneira o reino de Deus vem à terra? Você já pensou sobre isso? Você já refletiu sobre isso? Você reflete sobre isso? A única forma de o reino de Deus se revelar na terra é quando os seus filhos agem como cidadão do reino de Deus. E quando nós, na caminhada, como família, ajudamos uns aos outros nessa jornada, chamando, incentivando, estimulando para que haja a santificação. Porque na medida que a gente santifica, deixa de andar como uma pessoa natural, amadurece e pensa como uma pessoa espiritual, que pensa como Cristo, nós estamos revelando o reino de Deus. O reino de Deus se faz presente neste mundo. É através de quem? Da igreja, do corpo de Cristo. Só nós? Não. De todas as congregações que fazem parte do corpo de Cristo. Assim como no nosso meio existe o joio, no meio de qualquer outra existe o joio. E a gente precisa entender que nós temos que nos estimular uns aos outros, estimularmos para o crescimento, para o amadurecimento, para que a gente não só seja expressão de Cristo, mas ajude outros a serem. E quando a gente faz isso, na realidade, o que está acontecendo? A vontade do Pai acontece, tanto nos céus, como na terra. Tão simples assim. Essa é a nossa jornada, esse é o nosso propósito de vida, esse deve ser o nosso desejo e o nosso pedido a Deus. O resto é tudo acessório. Continuando a oração, diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Precisamos mais do que o pão de cada dia? Ou seja, de suprir as nossas necessidades? Não. Por que queremos mais? Para os nossos prazeres ou para servir o reino?
Deus tem problema com riqueza? Sabemos que não. O problema com a riqueza somos nós. Eu posso ajuntar, acumular, como tem aquela parábola que Jesus contou, do cara que destruiu tudo, construiu celeiros maiores para esbanjar nos próprios prazeres, até que vieram e perguntaram: a quem pertence a tua alma? Se nosso sentido de tudo que nós fazemos está concentrado na avareza, não importa se eu ganho 1.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 reais por mês. Porque eu vou usar para o reino ou vou usar para os meus prazeres. E o que eu preciso para viver e incentivar outros a viverem o reino de Deus? É a maneira, não importa o quanto, importa como eu faço e o que eu faço com aquilo que eu estou ganhando. Se eu uso simplesmente para atender os meus desejos de consumo, a quem eu estou servindo? Ao meu ventre. Quem é o meu Deus? O meu ventre, as minhas necessidades. É Deus? Nunca foi, eu posso chamar de Deus, mas não é Deus. Jeová não é, e o Senhor Jesus Cristo não é Senhor na tua vida. Porque quem está satisfazendo, quem é o Deus da tua vida, é o dinheiro. E nós não podemos viver tendo como o dinheiro o Deus da nossa vida. É isso que a gente precisa entender. Então, posso ganhar muito ou ganhar pouco, não me importa. A questão é a quem eu estou servindo com esse dinheiro. Porque ajudar uns aos outros, isso é tranquilo, e não importa o tanto que eu ganho. Por um avarento, quanto mais, menos é, porque ele nunca vai estar saciado com os seus desejos. E o que a gente precisa aprender? A perdoar como nós fomos perdoados. Porque nós estamos dizendo na oração do Pai Nosso que nós perdoamos como Ele nos perdoou. Se eu não perdoo, isso quer dizer que não é para Ele perdoar. Tão simples assim, tão claro. E a gente precisa amadurecer. A gente muitas vezes é resistente e luta contra isso. Que a gente não caia em tentação é algo tão simples. Que a gente tenha o conhecimento das Escrituras para não ceder às tentações. Porque se eu não conhecer as Escrituras, se eu não conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, eu vou ceder às tentações? Com certeza vou, não vou resistir. E de que mal que Deus quer que a gente se livre? Do mal que há na vida do outro? Do mal que o outro pode me fazer na rua? Não. Nos livrar do mal é do mal que está em nós, da nossa natureza. Porque não existe coisa que nos destrua mais do que o mal que está em nós. E a gente precisa crescer nisso e amadurecer nisso. Para que a gente possa alcançar a plenitude de vida, ser expressão de Cristo, como pessoa, como família, é seguirmos o mandamento que Ele nos deixou. Qual é o mandamento? Amar uns aos outros como Ele amou. Por quê? Porque quem ama não pratica o mal contra o próximo. Aí você pode fazer quantos sinais da cruz você quiser, porque vai ficar claro para a pessoa que ele está protegido de você mesmo. O sinal da cruz não deve ser para nos proteger, não é para a nossa proteção, mas para deixar claro para o outro que ele está protegido de nós mesmos. Porque nós entendemos o mandamento de Cristo, entendemos o propósito de Cristo e nós fazemos. O que eu quero de Deus? O que eu busco em Deus? Essas são as coisas que a gente precisa parar e pensar. Uma vez por ano? Não. Todos os dias. Porque é refletindo sobre o que nós fizemos, as práticas que nós adotamos, as nossas atitudes e as nossas palavras que a gente vai começar a amadurecer e entender. Se eu entendo como Deus quer, porque eu conheço as Escrituras, eu vou começar a mudar. Porque eu quero mudar a atitude? Não. Porque eu entendo quem eu sou. Eu faço porque eu entendo quem eu sou em Deus. E o que nós precisamos entender é quem nós somos em Deus. Fomos feitos filhos, capacitados, habilitados para viver o reino de Deus neste mundo, revelando o Pai e manifestando o seu reino. E não importa, não interessa nenhuma outra coisa. Podemos ter diferenças de opiniões, podemos pensar diferente, e isto é normal.
porque isso é corpo, isso é família. Mas nós sabemos que precisamos disso, precisamos andar junto. Para que o reino de Deus se revele no mundo, a vontade do Pai aconteça e a gente seja instrumento. Como eu devo encarar esse ano que começa? Nessa perspectiva, querendo a vontade do Pai. Eu não entendo ela plena e não consigo viver. A gente não vai entender nem ela totalmente. Gostaria de entender, compreender plenamente, mas a gente precisa caminhar com base naquilo que nós já alcançamos, deixando para trás as coisas de criança, como Paulo fala, crescendo, amadurecendo, para sermos expressão do Pai. Uma jornada, com planejamento que a gente faz todos os dias, uma vez por ano, fala, eu quero, para que ao final do ano você chegue e fale assim, olha para trás e fala assim, poxa Pai, obrigado. Cresci na fé, amadureci, entendi o que é fé, entendi tua vontade, entendi teu querer, amadureci nisso. Sei que ainda piso muito na bola, peco muito, erro muito. Mas o que Deus está olhando? As nossas motivações e o quanto nós queremos servir e viver sua vontade. E Ele nos conduz nessa jornada. Porque essa é a vontade que permanece, a vontade dEle. Amém? Que a gente possa crescer nisso e amadurecer e fazer desse ano, seguindo o tema do ano que fala acerca de plenitude, para que a igreja seja essa expressão plena de Cristo no mundo. Amém? Vamos levantar, vamos ter uma palavra de oração. Essa do levantar para orar é bem religioso, né? Pai, nós te agradecemos por Tua bondade, por Tua misericórdia, Tua graça. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Queremos crescer, Senhor, amadurecer, queremos a Tua vontade, por isso nos conduza nessa jornada. Para a glória, louvor e honra do Teu nome. Dê-nos a sabedoria, o discernimento, o entendimento do Teu querer. Para que a Tua vontade se expresse através de nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado, para que a Tua glória seja conhecida. Sê conosco, nos conduza em toda a Tua justiça. Nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.